O cenário de medo e incertezas gera estresse e ansiedade, principalmente para quem está na linha de frente no combate à Covid-19. Essa pressão que, de um modo geral, todas as pessoas estão enfrentando enquanto pandemia, o servidor na linha de frente, né, o profissional de saúde, ele vai sentir isso de uma maneira com impacto bem maior. Esta doença contagiosa que ameaça vidas, aliado a um sentimento coletivo de falta de controle do que está acontecendo, impacta diretamente na saúde mental das pessoas, principalmente dos profissionais da saúde. Ele é um profissional da ajuda. Então, essa tendência natural desse profissional é sempre estar ajudando pessoas, o maior número possível, se doando de uma maneira bem intensa, e com isso, muitas vezes até é difícil ele mesmo perceber quando não está bem, por conta de um nível de estresse, de desgaste, e acabar possivelmente até adoecendo. Então, existe sim uma necessidade de um cuidado, né, com esse profissional que está ali se doando, principalmente aqueles que estão dentro dos hospitais, né, que estão ali mais diretamente. Em meio à calamidade pública em que vivemos hoje devido à Covid-19, existe uma equipe que está à frente desta batalha, dedicando ao máximo o seu trabalho no hospital para salvar a sua, a minha, a nossa vida. São enfermeiros, médicos, porém eles também adoecem. Isso aumenta significativamente a ansiedade, a própria tensão e, sem contar, Mário, o desgaste de tantos profissionais que já perderam colegas de trabalho, né? Então, é natural que essa pessoa ela não vai estar com a mesma leveza em relação à empatia, simpatia, para estar recebendo, porque o nível de tensão está maior. O processo de adoecimento e morte nessas condições também deixam o trabalho ainda mais desafiador, junto com o receio de infectar os familiares, o medo de perder o emprego, o aumento da jornada de trabalho, a privação de sono, a redução do apoio social e o medo de sofrer retaliações da sociedade por conta do contato direto e constante com o vírus. Existem pessoas que acabam se abalando mais pela perda de um colega ou pela doença do colega do que a dela mesma, né? Então isso vai muito de pessoa para pessoa, mas que diante da situação da perda, do risco, seja de um familiar, né, ou dela mesma, dependendo da intensidade que foi, com toda certeza, voltar à linha de frente é algo bem desgastante, desafiador e que vai exigir muito dessa pessoa. Mas como lidar com tudo isso? A pessoa observar alterações no humor e no comportamento. Em um certo grau, isso vai ser natural, né, diante da situação. Mas, assim, coisas que a pessoa fazia e ela não consegue fazer mais, certa tolerância que ela tinha a alguns tipos de problema ou pressão, ela se abala muito mais facilmente. O próprio nível de ansiedade vai ser um dos primeiros sinais que ela vai encontrar. Dificuldade de concentração, alteração na questão do sono, do apetite. Então, todo esse processo são alguns sinais que a pessoa pode ir manifestando, e isso significa que ela pode estar num quadro de estresse diante da situação da epidemia, e é importante que ela busque ajuda e saiba respeitar também os seus limites como pessoa, né? Antes de tudo, nós somos uma pessoa. Mas a ajuda é fundamental nesse momento em que estamos passando. O profissional da ajuda, às vezes, ele demora um pouco para perceber que ele não está bem. Então, até aqui eu sugiro para você que tem um profissional da saúde, que você convive, que é seu familiar, se você percebe que não está bem, estimule ele a procurar ajuda também. Mas algo importante para a questão do dia a dia, quando não está nos plantões ou no horário de trabalho, procurar que nesse tempo de descanso realmente descanse, né? Muitas vezes esses profissionais também, quando não estão no trabalho, estão ajudando de certa forma com um familiar, alguém. Então é importante respeitar esse descanso, ter uma rotina que no momento que pode estar em casa, para dormir, para se alimentar bem, para desenvolver alguma atividade que promove um relaxamento que a gente chama de relaxamento mental, que desliga mesmo, né, puder desligar o telefone e ficar o mais tranquilo possível dentro desse processo de descanso,
para que possa recuperar conforme ele precisa para o seu trabalho.